se a mente humana é capaz de criar, ilusões tão perfeitas que parecem 100% reais, como a gente pode ter certeza de que um fenômeno dito sobrenatural não é, na verdade, só o nosso próprio cérebro pregando uma peça? Olha, esse é exatamente o ponto onde a psicologia profunda tromba de frente com o misticismo, né? E tentar mapear a mecânica de como isso poderia funcionar na prática é um desafio intelectual gigante. Com certeza, e é por isso que a missão da nossa análise profunda de hoje é explorar as engrenagens de um conceito muito específico, o animismo. Isso. E o nosso mapa para essa jornada é o capítulo 23 do livro Mecanismos da Mediunidade. Ah, sim, que é uma obra atribuída ao espírito André Luiz através da psicografia do Francisco Cândido Xavier e do Valdo Vieira. Exato. É um texto bem denso. Muito. Mas antes da gente mergulhar de cabeça nesses detalhes técnicos, fica aquele nosso aviso de sempre para quem nos ouve. O nosso papel aqui não é defender dogmas, tá? Nem tomar partido ou validar crenças religiosas de ninguém. Perfeito. Nós atuamos aqui só como guias por esse labirinto de ideias. A gente vai olhar para essa obra tentando entender a arquitetura mental que ela propõe, dissecando a lógica interna, sabe? Aham. Como faríamos com qualquer tratado complexo sobre a consciência humana. Ok, então vamos desvendar isso. Porque a palavra animismo gera muita confusão, né? Bastante. No dia a dia, muita gente associa esse termo a religiões ancestrais ou até a adoração de forças da natureza e tal. Mas o livro usa essa palavra de um jeito completamente diferente, bem focado na mecânica da mente. É outra pegada. O que exatamente essa obra quer dizer com o animismo? Bom, dentro da lógica que o texto estabelece, o animismo é basicamente o conjunto de fenômenos psíquicos que são produzidos pela própria pessoa viva. Tá, peraí. A própria pessoa? Sim, a própria pessoa. E isso pode causar desde efeitos físicos no ambiente até efeitos mais intelectuais. É a inteligência da pessoa encarnada comandando manifestações fora daquilo que o livro chama de carro físico ou o indumento carnal. Entendi. Ou seja, não tem um espírito externo agindo ali. É a própria mente do médium operando de forma autônoma. Nossa, mas olha, isso cria um paradoxo logo de cara pra mim. Porque se a própria pessoa é quem está gerando o fenômeno de forma inconsciente, os céticos não usaram exatamente esse argumento lá no passado para dizer que o espiritismo inteiro era uma farsa? Sim, usaram muito. A lógica seria não existem fantasmas, é somente da própria pessoa causando alucinações ou movendo coisas por causa de uma, força nervosa. Historicamente foi bem isso. A constatação de que a própria mente humana conseguia fazer essas coisas foi considerada a grande arma para invalidar a comunicação espiritual. Faz sentido. A ideia de que a força nervosa explicava tudo descartava a necessidade de espíritos, né? Mas, e aqui entra o pulo do gato. O texto dá um giro argumentativo fascinante. Ele não nega essa acusação dos céticos. Ele concorda com ela. Como assim concorda? Fiquei confusa agora. A obra assume que sim, muitas e muitas vezes somos nós mesmos produzindo o fenômeno. Mas a conclusão que o autor tira disso é totalmente oposta à dos céticos. Ah, tá. A premissa central exige que a gente entenda que os vivos e os mortos não são raças antagônicas, não são espécies inimigas vivendo em universos paralelos. Ah, entendi. É quase como... deixa eu tentar visualizar isso. Pensa num submarino. Ok, gosto de analogias. É como se a nossa consciência fosse o piloto desse submarino. A gente passa a vida inteira trancado lá dentro, operando as alavancas do corpo biológico e olhando o mundo de fora só pelos visores de vidro. Sim, o corpo limitando a visão. Exato. E o animismo seria o momento em que esse piloto veste um traje de mergulho, abre a escotilha e decide nadar por conta própria nas águas do lado de fora. Sensacional essa imagem. É bem isso. Ele interage diretamente com o oceano, explora e depois volta para a cabine de comando. Perfeito. Mas para que isso faça sentido, a água do lado de fora não pode ser de outro universo. Tem que ser o mesmo oceano para os vivos e para os mortos, né? Movimento de um feto no útero materno. Peraí, um feto? Como assim? Imagina um feto se desenvolvendo.
Ele já tem pulmões, olhos, cordas vocais. Aham. É um equipamento ultra complexo que está ali prontinho, mas que não tem utilidade prática imediata naquele ambiente líquido e escuro da barriga, certo? Sim, ele não respira ar nem enxerga nada lá dentro. Tudo aquilo só vai fazer sentido pleno quando houver o nascimento para o mundo exterior. E aí entra a simetria perfeita do autor. Deixa eu adivinhar, o adulto na Terra é o feto se preparando para a vida após a morte? Exatamente. A lógica estruturada ali é que o ser humano vivo já carrega faculdades e sentidos mentais adormecidos. Esses sentidos estão em constante preparação para a vida no plano extrafísico. Nossa, isso é muito doido. É por causa dessa bagagem latente, desses pulmões espirituais já formados, que uma pessoa na Terra consegue compartilhar da mesma percepção de entidades desencarnadas. O que nos leva a um desdobramento muito prático disso tudo. Porque se a mente tem esse equipamento todo e consegue sair do submarino temporariamente, isso explicaria uns fenômenos físicos muito estranhos que a gente vê por aí, né? Com certeza. O texto usa isso para explicar o chamado faquirismo vulgar, não é isso? E olha, sendo bem sincera, eu acho genial. É um exemplo ótimo. Então, basicamente, o faquirismo é a mente levantando peso. O corpo do faquir fica lá, largado, num estado de letargia absoluta, quase parando de bater o coração. E a mente dele jura que está do lado de fora entortando colher, movendo objetos. É uma maneira muito bem-humorada de colocar as coisas, mas a mecânica por trás, segundo o texto, é exatamente essa. Sério, não é truque. O faquirismo não é tratado ali como mágica de palco e nem como a ação de um espírito fantasma que veio do além para levitar uma mesa. É a aplicação de uma faculdade inerente à própria mente humana. Caramba! O espírito do indivíduo, enquanto ele está vivo e encarnado, entra em desdobramento e provoca alterações na matéria ao redor. Tudo isso enquanto o corpo físico, que é o veículo, fica em repouso. A mente é literalmente a força abraçal da equação. Ok, mas e tem um grande mas aí, toda vez que a gente fala de habilidades incríveis assim, a conta chega, né? Ah, sempre chega. Porque se o piloto do submarino sai para nadar livremente pelo oceano, o que impede que ele seja arrastado por uma correnteza mais forte? Boa pergunta. O que acontece quando a mente sai do corpo, mas perde o controle e fica presa lá fora? Porque o capítulo faz uma transição brutal das capacidades físicas do animismo para um perigo psicológico gigante. É nesse ponto que o texto mergulha nas sombras da psique mesmo. A obra argumenta que a mente, quando atua de forma mais livre fora das limitações do cérebro, também fica extremamente vulnerável. Como se tirasse a armadura? Isso. E dependendo de dívidas kármicas ou de predisposições muito antigas, essa mente pode cair em estados anômalos. Ela pode ser capturada por inteligências desencarnadas de grande poder magnético. Entidades que passam a dominar a pessoa. Exato. Entidades que exercem um fascínio, um domínio quase absoluto sobre aquela mente que estava desprotegida. Que é onde a coisa fica realmente interessante. Porque para explicar como essa captura funciona, a narrativa introduz a ideia de hipnose, né? Sim, e há uma hipnose muito profunda. E não é aquela hipnose de programa de auditório, de fazer a pessoa imitar uma galinha. É uma analogia muito mais perturbadora. Imagina um magnetizador profissional que consegue fazer uma pessoa sensível regredir mentalmente até uma memória específica do passado. Um trauma de outra época, por exemplo. Isso. Só que em vez de acordar a pessoa depois de 10 minutos, ele a deixa travada lá, congelada nessa lembrança indefinidamente. Anos a fio revivendo aquilo. A metáfora dessa hipnose contínua é a chave mestra para a teoria da obsessão que eles apresentam. Porque a pessoa que está sobre esse domínio não está fingindo nada. Na cabeça dela, o tempo simplesmente parou. Ela vive aquele momento em loop. Ela vive em conflito aberto com a realidade presente, porque internamente ela ainda é o personagem daquela época específica. Ela reage a problemas que já não existem no plano físico de hoje, mas que são muito reais no plano mental dela. Mas espera aí, isso cria um problema enorme na prática. Qual? Imagina alguém numa reunião mediúnica, por exemplo. Como é que se diferencia o que é um espírito invasor real, de fora, do que é apenas a mente da própria pessoa num curto-circuito interno, presa na própria hipnose? Parece a armadilha perfeita para confusão total. Essa é talvez a observação mais aguda que se pode fazer sobre o texto. E a obra tem uma resposta muito clara para isso. Ah? Tem.
O diferencial que eles propõem não é tentar dissecar tecnicamente quem é quem naquele exato momento. A proposta é mudar radicalmente a abordagem moral diante do fenômeno. Entendi. Não é fazer um interrogatório. Exato. O autor esclarece que muitas dessas pessoas não são farsantes. Elas não são, usando o termo do livro, mistificadoras inconscientes querendo chamar atenção ou enganar os outros. Elas estão realmente sofrendo. Muito. Elas estão expressando a si mesmas, sim, mas vestindo trajes mentais de outras épocas. Elas são prisioneiras reais de teias fluídicas e mentais que foram construídas por esses obsessores. Ou seja, a pessoa é, em essência, a assombração de si mesma. Uma frase forte, mas muito precisa. E é exatamente por não ser uma farsa teatral que a obra pede tanta paciência, né? Tentar convencer alguém num transe desses usando apenas a lógica bruta seria tipo tentar argumentar racionalmente com um sonâmbulo no meio de uma crise. Precisamente. Não funciona. E a amplitude desse conceito não se limita só a salas fechadas de centros espíritas ou círculos de pesquisa, viu? Ah, não. Essa é a parte que me deixou chocada. A arquitetura de pensamento do autor se expande para oferecer uma explicação sociológica para algumas das feridas mais profundas da nossa humanidade. Você está falando da criminalidade e da loucura clínica, né? Sim, a criminalidade desenfreada e as patologias psiquiátricas graves. Essa expansão é de explodir a cabeça de quem lê, porque o texto afirma de maneira bem contundente que as penitenciárias e os manicômios estão lotados de indivíduos que se encontram nesse exato estado de subjugação invisível. Mas como? O animismo explica alguém cometendo um crime violento ou caindo num surto irreversível. O mecanismo que eles propõem é o de gatilhos acionados. O autor fala em recapitulações do pretérito culposo. Traduzindo, reviver os erros do passado? Isso. Se uma pessoa não passa por um processo de reeducação profunda, ela inevitavelmente alcança um ponto, uma encruzilhada na vida atual, que espelha o momento de um grande erro que ela cometeu no passado. É como o exemplo clássico do aluno que reprovou numa matéria. Pensa nesse aluno. Ele foi péssimo durante o ano letivo, não abriu um livro sequer durante as férias inteiras, e aí, quando as aulas voltam, o professor coloca a exata mesma prova na mesa dele. E o que acontece? Sem novos recursos, sem ter aprendido nada diferente, a tragédia é garantida. Ele vai cometer rigorosamente os mesmos erros. É essa a lógica. Isso levanta uma questão importantíssima sobre a natureza do comportamento desviante sob a ótica dessa literatura. O conceito trabalhado ali é o de reflexos condicionados. Reflexos condicionados? O crime, a agressão desmedida ou o surto de insanidade não nascem do nada. Eles são a rearticulação de velhos conflitos nas chamadas predisposições mórbidas. O espírito cai de volta na mesma vala evolutiva porque a memória profunda é acionada e ele reage no automático. Então, o que tudo isso significa na prática para a sociedade? É uma mudança muito violenta de paradigma, né? Porque nessa lente o crime ou a loucura deixam de ser encarados só como uma escolha sádica ou apenas um defeito neuroquímico de nascença. Ganha uma camada muito mais complexa. É como se o crime ou o surto fosse uma espécie de, sei lá, memória muscular traumática da alma. Sabe, um instinto que ficou registrado lá atrás e que do nada é ativado no presente. Essa ideia de memória muscular da alma é perfeita. E quando ela é destrutiva, ela gera esse curto-circuito mental de que a gente está falando. Nossa, sim. Reconhecer que um surto psicótico ou um ato de criminalidade pode ser, na verdade, uma queda da consciência nesses abismos do próprio passado, exige da sociedade uma resposta que vai muito além da pura e simples punição física. E aí que entra a última peça desse quebra-cabeça colossal que o capítulo monta. Porque pensa bem, se a cadeia existe para trancar o corpo biológico, e se as intervenções médicas mais severas muitas vezes existem para apagar ou sedar o cérebro físico, como é que a gente trata um problema que está, na verdade, na consciência autônoma? Como é que se desliga essa hipnose invisível do passado? Esse é o ponto central da cura para eles. A solução proposta não é um procedimento técnico, frio ou mecânico. É algo eminentemente afetivo e pedagógico.
Afetivo. Sim, o texto não deixa margem para dúvidas ao argumentar que não há justificativa para a recusa do tratamento generoso. Repulsa, asco ou castigo severo não alteram a fixação da mente em um trauma de séculos atrás. O argumento diz que eles não são aberrações, né? São espíritos sofredores, mentes conturbadas que exigem esclarecimento, educação e amparo, não nojo ou porrete. Exatamente. E a mecânica disso é super curiosa, porque o livro afirma que esse amparo fraterno não é só uma atitude fofinha de ser legal com o outro. Tem uma física por trás, né? Tem. Ele atua tecnicamente na física desse universo. Esse amparo fraterno reajusta as ondas mentais da pessoa que está em crise. Então existe uma física espiritual por trás da ética proposta ali. E essa reorganização de ondas mentais reverbera ao educar e trapar a pessoa encarnada com afeto. Esse socorro se estende de volta viajando pela mesma teia magnética e acaba alcançando os espíritos desencarnados do passado que estavam assediando ela. Uma reação em cadeia. O tratamento do efeito físico acaba curando a causa invisível. O texto dá um peso impressionante para a educação formal também. As escolas, os centros de instrução e até os institutos corretivos daqui da Terra são vistos sob uma luz completamente nova. Como assim? Eles não são apenas prédios onde as pessoas aprendem a somar e subtrair, ou cumprem pena. Quando imbuídos de um propósito real, esses lugares funcionam como usinas. Usinas de transformação? Isso. São recursos renovadores da mente humana, capazes de elevar as oscilações vibratórias de quem está ali dentro. A cura verdadeira reside na esfera iluminativa da educação. Nossa, é o coroamento de todo raciocínio. A tarefa diante do animismo descontrolado não é exorcizar um demônio imaginário e nem simplesmente trancafiar o corpo para sempre e esquecer a pessoa lá. O objetivo final é recuperar essas mentes desorientadas para o que o texto chama de sementeira da luz. Bonito isso, né? Demais. É reconectar a consciência a propósitos elevados através da educação moral, desfazendo finalmente aquele reflexo condicionado do crime e da loucura. É de tirar o fôlego, tentar abarcar o tamanho desse modelo de realidade. Com certeza. E a estrutura argumentativa dessa obra nos força a questionar os limites da responsabilidade pessoal, as fronteiras entre quem eu sou hoje e quem eu fui no passado. E a imensa capacidade de cura que existe na paciência educacional, né? Exato. Olha, olhando pelo retrovisor da nossa análise, a jornada de hoje foi bem intensa. Começamos com a constatação de que a mente humana é ativa e capaz de atuar fora da concha do corpo, o famoso animismo. Entendemos como isso explica desde fenômenos como o faquirismo até os mistérios das salas de mediunidade. Exploramos aquele lado sombrio de como a mente pode ficar presa na teia de hipnose das suas próprias falhas e como isso pode ser a raiz oculta para muitos casos de loucura e criminalidade. E por fim, chegamos à conclusão da obra. Só a elevação das ondas mentais por meio do amparo e de uma educação profunda pode romper esse looping de sofrimento. Um resumo perfeito da jornada. E tudo isso nos deixa com uma pulga atrás da orelha gigantesca para nossa vida real, para quem está ouvindo a gente agora, porque a gente falou muito de extremos aqui hoje. Sim, casos bem drásticos. Saquires que param o coração, pessoas em transes profundos em hospícios, ou a raiz de crimes violentos. Mas o conhecimento só é válido se a gente conseguiu trazer para a nossa própria experiência diária, certo? Com certeza. O que a gente tira de lição disso? Pois é. Se a mente humana tem toda essa engrenagem complexa, essa capacidade silenciosa de criar reflexos condicionados e de nos hipnotizar com medos e raivas que já deveriam estar arquivados, fica aquela pergunta que não quer calar. Qual? Quais são os velhos roteiros, os filmes antigos que a gente anda interpretando no piloto automático no nosso dia a dia? Naquelas reações exageradas de uma terça-feira comum, num medo paralisante que não faz sentido lógico no presente. Será que não somos nós mesmos repetindo velhas falhas presas num loop mental? É uma reflexão pesada, mas necessária. Talvez seja a hora de perceber que o piloto do submarino precisa atualizar as próprias rotas de navegação antes de acusar o oceano lá fora de ser perigoso demais, né? Pensemos nisso. Até a nossa próxima análise profunda.